Esse vídeo eu quero mostrar quais são as desvantagens da gente ter uma previdência privada e por que não vale a pena, se você não atentar para essas questões, a contratação de uma previdência privada. A verdade é que a previdência privada ela é um dos investimentos mais conhecidos dos investidores, tanto quanto a poupança, CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro Direto, e a grande verdade é que existe um grande preconceito, muito justificado, em relação a esse mercado. E eu quero te mostrar o porquê que você deve cuidar e o porquê que você não deveria contratar uma previdência sabendo exatamente as desvantagens da previdência privada. E começando então pelo ponto número 1, taxas elevadas. Planos de previdência privada são tão criticados justamente por terem taxas muito elevadas. E são basicamente 4 taxas que são cobradas dos investidores. Taxa de carregamento de entrada, taxa de carregamento de saída, taxa de administração e, não menos importante, taxa de performance. Essa última eu acho que é a mais meritocrática, porque no fim das contas você paga para o gestor se ele estiver fazendo um bom trabalho. Então essa até acho que seja uma taxa justa. Taxa de administração, se não sendo um absurdo e ele tiver o fundo entregando resultado, ok. Agora, taxa de carregamento, isso é uma coisa que basicamente os bancões começaram cobrando lá atrás e com a competição do mercado, ela foi basicamente abolida. Mas ainda há muito fundo de previdência que cobra taxa de carregamento. Então, antes de contratar qualquer fundo de previdência, analise se aquele fundo cobra ou não taxa de carregamento. E se ele cobrar, pede as contas, não fica mais esse fundo, faz uma portabilidade ou não contrata, porque a taxa de carregamento, como que ela funciona na prática? Taxa de carregamento de entrada. Você vai depositar R$100 no seu fundo de previdência, se a taxa de carregamento é 5%, R$95 são depositados e 5%, R$5 ficam lá já para o banco. Fora a taxa de administração que você vai pagar. Nesse sentido, taxa de carregamento, hoje em dia com o advento da XP, BTG, Icatu, Sul América, Porto Seguro, que tem então estruturas que não cobram esse tipo de taxa, não faz sentido você estar pagando isso. Então, isso foi um motivo dos quais os bancos tiveram que se reinventar, perderam muito market share para essas instituições que eu comentei, justamente pelo fato de cobrarem taxas abusivas que prejudicam o resultado do investidor. E eu quero mostrar aqui um exemplo bem prático, o Cauã vai me ajudar. Basicamente, num fundo que tenha uma taxa de administração de 1% ao ano e num fundo que tenha uma taxa de administração de 2% ao ano. Considere que a gente investe R$10 mil nesses dois fundos e que os dois, na sua gestão, entreguem um resultado de 8% ao ano, sem deduzir as taxas de administração. O que a gente percebe? No fundo que tem taxa de administração de 1%, o que vai acontecer? Ao final de 10 anos, eu vou ter um retorno acumulado, um saldo acumulado de R$21.589. Já nesse fundo aqui, a gente vai ter um valor de R$20.218, ou seja, uma diferença de R$1.300 num fundo de previdência que basicamente tem a mesma rentabilidade, mas com a mesma estratégia, uma taxa de administração maior, nos tira esse valor. Só que um fundo de previdência privada é um fundo que a gente vai fazer aportes constantes. E aportes constantes, o nosso saldo vai ser muito maior. Nesse sentido, se a gente está pagando muita taxa, a gente está perdendo performance. E eu quero te mostrar 2 exemplos claros de fundos de previdência que cobram taxas de administração elevada e que inviabilizam, então, para o investidor a possibilidade sequer da gente investir lá. Um fundo é um fundo da Caixa de renda fixa, é um fundo que existe lá desde 2002 e se a gente observar é um fundo que tem 5 bilhões de reais dentro dele e que cobra na renda fixa 3% de taxa de administração. Olhem o resultado do fundo. O resultado do fundo é basicamente 54% do CDI. Tem basicamente 5 bilhões de reais. Sei lá eu quantos investidores aqui dentro desse fundo de previdência que estão tendo uma rentabilidade de 54% do CDI. E pode ter certeza que essa rentabilidade é porque a taxa de administração deste fundo é um absurdo. Um outro exemplo, um fundo que tem 2,5 bilhões de reais investidos lá do Bradesco, um fundo que também tem uma rentabilidade bem irrisória frente ao CDI, uma taxa de administração de 1,5%, uma rentabilidade de 73% do CDI. Então vejam que o mal que uma taxa de administração elevada pode fazer numa carteira de investimentos quando a gente paga ela sem se dar conta, sem fazer uma análise. Taxa de carregamento não faz sentido, não pague taxa de carregamento. Taxa de administração elevada para um fundo que não te entrega performance também
corre que não vale a pena. A taxa de administração mais elevada só faria sentido se, obviamente, a gente estivesse tendo uma entrega, se o resultado fosse interessante. Agora, pagar uma taxa dessas para um resultado que não é entregue, corra, não faz sentido algum. Antes da gente continuar, eu quero te pedir para te inscrever aqui no canal, ativa o sininho, toda segunda, quarta e sexta temos um vídeo novo. Então ativou o sininho, bora continuar então o nosso conteúdo. Bom, uma segunda grande desvantagem é a escolha por um fundo de previdência privada no momento errado ou sem analisar outras questões ao longo da nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso eventualmente de liquidez nos meus investimentos. Não faz sentido algum você colocar recursos em previdência privada se você precisa de liquidez, porque basicamente a previdência privada, devido à sua estrutura tributária, para resgates de curto prazo ou em volumes significativos, a carga tributária vai ser tão elevada que vai te prejudicar nesse processo. E todos os dias chega um caso de algum cliente aqui na nossa empresa de que, mas o gerente colocou todo o meu recurso em previdência privada, né? Tá ótimo, né? Só que eu vou precisar resgatar daqui 100 dias, daqui um mês, basicamente. Isso tá horrível, porque basicamente a carga que você vai pagar de imposto talvez vai comer metade do seu rendimento ou mais do que isso até, devido a essa questão de uma contratação de um produto que não faz sentido ser contratado por curto prazo. Previdência geralmente é para longo prazo, é um investimento que a gente faz pensando em aposentadoria, pensando em custear a educação dos nossos filhos lá na frente, pensando em sucessão patrimonial, nada para que a gente colocar reservas de emergência em previdência privada vai ser um grande tiro no pé. Então esse é um erro muito claro, de não reservar uma reserva de emergência, de não reservar investimentos para curto e médio prazo e colocar todo o saldo em previdência privada. O pagamento de imposto para um resgate de curto prazo vai fazer com que esse investimento seja péssimo para você. Então cuidado com isso. Cuidado com essa eventual necessidade de liquidez. Passo número 3. O processo, basicamente, de contratação de uma previdência, ele é complexo, porque a gente tem um plano de previdência PGBL, VGBL, tributação regressiva, tributação progressiva. Então, basicamente, é essencial que você contrate um plano de previdência que seja condizente com o seu perfil. O PGBL ele tem uma grande vantagem. Para pessoas que têm uma renda elevada na pessoa física, a contribuição que eu faço num plano de previdência do tipo PGBL, até 12% da minha renda pode ser contribuída, e essa contribuição que eu faço na Previdência vai reduzir a base de cálculo do meu imposto de renda. Eu passo a fazer a minha declaração do imposto de renda de forma completa, e essa dedução, então, de até 12% da minha renda que eu fiz de contribuição em Previdência Privada, reduz a minha carga tributária e eu tenho uma bela eficiência, nesse processo, eu tenho uma bela economia de impostos. Para a gente ter uma ideia, para alguém que tem uma renda anual na faixa de 100 mil reais, a eficiência que isso aqui gera é na faixa de 3 mil reais, quase 4 mil reais a menos de imposto que você pagaria e vai, portanto, restituir mais, que então se justifica a contratação de um plano de PGBL, porque você restitui, você reinveste esse valor e o seu bolo começa a crescer. Qual que é o porém do PGBL? O pagamento de imposto na hora do resgate lá na frente, ele é feito sobre o que você contribuiu mais o que rendeu. Ou seja, se você tem uma renda baixa na pessoa física, recebe via distribuição de lucros, que é o caso da maior parte dos empresários, e nesse processo você contrata um plano de PGBL, você não vai gozar dos benefícios de curto prazo, dessa dedução da base de cálculo do seu imposto de renda, e no final vai pagar imposto sobre o que contribuiu mais o que rendeu. E o que é o grande problema disso, basicamente? Você vai estar pagando uma babilônia de impostos sem gozar do benefício tributário de curto prazo. Então, nesse processo, e acontece direto de chegar pessoas, nesse caso, tendo um PGBL com uma renda baixa na pessoa física e que não justifica, então, a contratação de um PGBL. Já o VGBL, ele não consegue reduzir a base de cálculo do imposto de renda anualmente, mas a tributação no final é só sobre os rendimentos. Ou seja, um empresário, um profissional liberal que recebe via distribuição de lucros, faz sentido para esse profissional, basicamente, contratar um VGBL e pagar imposto no final só sobre os rendimentos. Então, errar esse processo de contratação faz com que você tenha muita perda de recursos e torne, então, a contratação de um plano de previdência privada desvantajoso para o seu perfil. A questão da tributação, a mesma lógica. A gente tem a tabela regressiva, e foi o exemplo que eu falei antes de liquidez. Se eu contrato um plano de previdência privada no tabela de imposto regressivo e preciso resgatar em até 2 anos,
eu vou pagar 35% de imposto. E se for no PGBL, não é só sobre o rendimento, é sobre também, basicamente, o que eu aportei. Então tem uma perda babilônica, que eu usei o termo babilônico várias vezes no vídeo. Então tem uma perda estratosférica, então, de recursos, porque eu contratei um plano que seria para longo prazo, né, que é a tabela regressiva, investindo em curto prazo. A tabela regressiva é maravilhosa porque depois de 10 anos a alíquota vai para 10%, enquanto num tesouro direto investido em 10, 20 anos, a alíquota é 15%, num CDB a alíquota é 15%, num fundo de investimento a alíquota mínima é 15%, na Previdência depois de 10 anos vai a 10%, então tem esse benefício tributário que deve ser bem utilizado. Já a tabela progressiva, ela pode ser vantajosa caso no futuro tu transforme a tua renda do saldo de previdência em renda e portanto, se tu resgatar ali até menos de 26 mil reais por ano nesse fundo de previdência, tu nem paga imposto, mesmo que tenha rendido. Se for até, tá pegando a tabela do imposto de renda já do ano que vem, se for até basicamente um saque de 45 mil reais por ano, a alíquota seria 15%, ou seja, tem uma vantagem aqui no progressivo, se você for sacar em formato de renda e essa renda do saldo de previdência não for muito elevada, que você talvez não consiga pagar imposto. Agora, se você vai ter renda de aposentadoria tipo do INSS mais a previdência privada no futuro, não faz sentido progressivo, porque senão você vai acabar caindo na alíquota de 27,5% e vai pagar muito mais imposto do que deveria. Nesse caso, o regressivo acaba sendo mais interessante. Então, assim, na grande maioria das vezes, na grande maioria da população, o melhor é um VGBL regressivo. Né? Mas há casos sim que se justifique um PGBL regressivo, que se justifique um PGBL progressivo ou um VGBL progressivo. Cada caso é um caso e você errar nesse processo de contratação acaba sendo muito desvantajoso também. E por fim, mas não menos importante, questão de rentabilidade. A maior parte dos fundos de previdência privada perde para a sua referência, para o seu benchmark de referência. Perde para o CDI, perde para o Ibovespa, perde para o IMAB. Então, portanto, é necessário que você analise quem é que está fazendo a gestão. Porque, eu contratei um fundo, uma previdência da Brasilprev. Significa que meu fundo é rentável? Não, você tem que analisar porque, além da Brasilprev, que é a seguradora, tem um fundo ali embaixo, tem uma equipe de gestão gerindo aquele recurso, que vai ter uma taxa de administração, que vai ter um regulamento, que vai ter uma estratégia de investimentos. Eu quero mostrar para vocês aqui na tela do meu computador alguns casos que basicamente, então, se justifiquem a gente ter ou não um plano de previdência privada. No caso de um fundo da Brasilprev com 37 bilhões de reais sob gestão, numa taxa de administração de 1,25% ao ano, um resultado absurdo como esse. É o caso do Fix 6, que tem um resultado acumulado em percentual do CDI de 82% do CDI. E tem 37 bilhões de reais num fundo como esse. Nesse caso, previdência privada vale a pena? Claro que não. Tem estruturas muito melhores. Portanto, é importante que você tentar para rentabilidade. Um outro plano aqui do Bradesco Private. Private geralmente é clientes que têm mais de 5 milhões de reais de patrimônio, pelo menos. 33 bilhões de reais investidos lá. Se a gente observar um fundo que perde para o CDI, né, um resultado, uma taxa de administração de 0,80 para te entregar 94% do CDI. É muito ruim. Um outro fundo, 8 bilhões de reais investidos, lá do Santander, também um resultado bem aquém do CDI, também uma taxa de administração de 0,8, um resultado de 88% do CDI. Um outro fundo, 6 bilhões de reais investidos, da Caixa também, em renda fixa, resultado ridículo, né? Um resultado aqui, uma taxa de administração de 2%, resultado de 67% do CDI. Tá, Stefano, então o fundo de previdência geralmente é ruim. Sim, a grande maioria é. Mas na grande maioria, tudo é ruim. Concordam comigo? Tudo que é bastantão, geralmente acaba sendo ruim. Na média, vinho é ruim. Na média, cerveja é ruim. Então, assim, a gente precisa, basicamente, atentar e fazer uma escolha mais ativa, basicamente. Trouxe um fundo aqui da Vinland, de previdência, resultado acumulado desde que ele foi constituído, 125% do CDI. Fundo de taxa de administração de 0,80 e um resultado bem acima do CDI. Um outro fundo, do próprio Itaú, resultado acima do CDI, taxa de administração de 0,60, rentabilidade histórica 109% do CDI. Mais um exemplo? Vamos lá. Fundo da Capitalo K10, um fundo multimercado, que tem uma gestão ativa, um fundo mais complexo, estratégia de câmbio, estratégia de juros, estratégia de ações, então uma gestão mais ativa, mais ligada também. O que a gente vê em termos de resultado? Supera a CDI, uma taxa de administração elevada, mas ainda assim o resultado que a gente vê aqui é líquido da taxa de administração, está superando o CDI,
Aqui seria ok pagar uma taxa de administração um pouco maior porque está entregando o resultado. Basicamente, um resultado acumulado de 117% do CDI desde que esse fundo de previdência foi constituído. Inclusive temos fundos de ações, fundo da Real Investor, uma gestora de ações ali de Londrina, no Paraná. Se a gente observar o resultado desde que o fundo foi constituído, 78%, frente a um CDI de 48%, frente a um Ibovespa de 34%. Então, a gente consegue, fazendo uma gestão ativa, entregar resultados interessantes. Então, quando que a Previdência não vale a pena e quando que é ridículo a gente não deveria ter? Quando a gente não olha para a taxa de administração, quando a gente não olha para a taxa de performance, quando a gente não olha para a taxa de carregamento, quando a gente não aloca respeitando a gente ter uma reserva de liquidez e outras estratégias para mais curto prazo, quando a gente contrata um formato errado e não sendo VGBL e PGBL, não analisando se é regressivo, progressivo, aquilo que é melhor para ti, conforme as tuas necessidades, conforme a realidade da tua família, e quando você não analisa a gestão e a equipe de gestão por trás. Aí sim, previdência privada é um lixo. Agora, se você atentar para tudo isso, pode ser bem interessante. Você consegue fundos rentáveis, fundos que não tenham taxas abusivas, você consegue contratar no formato correto e pagar menos imposto. A previdência privada não tem come-cotas, né? Aquele imposto que é cobrado nos fundos de investimentos em maio e novembro, que reduz o seu montante, reduz a bola de neve dos seus juros compostos, na previdência privada não tem. A previdência privada te permite trocar de estratégia, sair de uma estratégia de renda fixa para uma estratégia de ações, portabilizando e não pagando imposto nesse processo. Num fundo de investimento tradicional, numa renda fixa, você paga o imposto para fazer a realocação. Então aqui uma outra vantagem. Além da questão sucessória, que um recurso que está em previdência privada não passa por inventário para chegar nos seus herdeiros. Você consegue destinar isso de forma direta e até, dependendo da legislação que for aprovada na reforma tributária, pode ser que se você ficar investindo em mais de 5 anos numa previdência, nem ITCMD, o imposto de sucessão, venha a ser cobrado, né, a depender do texto que for aprovado lá na reforma da Previdência. Mas então assim, a previdência privada, se bem contratada, pode ser extremamente vantajosa. Agora, se não atentar para esses casos, é muito ruim. Vai ser um tiro no seu pé e vai acabar prejudicando o seu planejamento de aposentadoria. Aqui na empresa, a gente presta esse serviço de consultoria de escolha do formato, da gestão, da seguradora ideal, de qual que é basicamente o custo-benefício em relação às taxas que você paga. Obviamente, taxa de carregamento não passa aqui, fundo que tenha taxa de carregamento para os nossos clientes. Taxa de administração mais alta só se realmente a gestora entregar um resultado interessante. Então a gente tem uma equipe de especialistas que ajuda os nossos clientes nesse processo. Então se você tem interesse em receber essa ajuda, acesse o nosso site www.musacapital.com.br, que um especialista do nosso time vai ter o maior prazer em te ajudar a fazer essa análise completa e você não cometer essa gafe de contratar fundos de previdência que não são rentáveis, que são caros e que principalmente são contratados muitas vezes no formato equivocado. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu te peço, deixa o like aqui no vídeo aqui embaixo, porque é bem importante o algoritmo entender que a gente está fazendo um conteúdo legal aqui no YouTube toda segunda, quarta e sexta para vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.